Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 14, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis, de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Todos nós temos promessas. A palavra está cheia delas, e para cada um o Senhor nos prepara para recebermos. Para alguns, Deus já lhes falou de casamento, da família que terão, do ministério onde vão servir, do que vão fazer no futuro, sobre o curso que devem fazer, a faculdade, o chamado e por aí em diante. E por quê? Para nos encorajar a sermos persistentes no meio das lutas e termos bom ânimo quando tudo está aparentemente contra nós, a não desistir quando parece não haver luz no fundo do túnel ou no fim do túnel, a não deixar de sonhar, enfim, tudo para que a nossa mente e nosso coração esteja sempre presente em Deus e saber que não se esqueceu de nós. Acontece que muitas vezes, mesmo com tantas e tão maravilhosas promessas, e diante de tantos milagres e maravilhas, no meio da guerra esquecemos-nos facilmente de que se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós, e rapidamente começamos a questionar o seu agir. Mesmo que isso não saia da nossa boca, muitas vezes pensamos: por que no nosso emprego ganhamos pouco e Deus nunca mais nos dá o aumento prometido? Porque todos os nossos amigos já casaram e não há maneira de Deus arrumar um cônjuge? Porque Deus me prometeu um emprego e continuo desempregado? Porque Deus me disse que eu teria um filho e já tenho idade avançada e nada ainda? Porque Deus disse que eu seria um grande pastor, líder, pregador das boas novas, mas eu vejo o tempo passar e nada acontece? Por quê? Por quê? Por que tantos porquês? Eu nem vou falar o fato de culparmos a Deus por tudo. Desde quando é que as promessas de Deus têm prazo de validade? Observe a vida de José. Vamos falar mais um pouco dele. José era um homem com promessas. Menino mimado, José vivia no conforto do lar com os pais que amava de forma especial, mas era ensinado a viver por princípios. José amava a sua família. José era simples e puro de coração. E na sua ingenuidade, partilhou os seus sonhos com seus irmãos. Não foi soberba, não foi orgulho, foi apenas entusiasmo. José era um jovem de 17 anos que tinha sonhos especiais, tal como nós, mas compartilhou com as pessoas erradas. Cuidado com quem compartilha os teus sonhos. Guarda o teu coração. Nem todos em sua volta têm que saber seus sonhos e merece a tua confiança. A figura dos irmãos aqui é usada para nos alertar de que ninguém está isento de errar, mesmo quem mais amamos. Apenas Deus é totalmente digno da nossa total confiança. Confie em Deus completamente e no homem discretamente, assim disse Joyce Meyer. Deus amava José. Ele o escolheu e o fez especial. Os sonhos que Deus lhe deu eram na realidade promessas, que viriam a realizar-se anos mais tarde. Mas José não podia alcançar as promessas sem passar por todo o processo que Deus tinha preparado para ele. Para desempenhar as tarefas que Deus lhe tinha confiado, e que ele ainda nem fazia ideia do que se tratava, José precisava crescer, amadurecer e ter suas experiências no Senhor. O mesmo acontece com todos nós. A rejeição, ela é necessária neste processo. Observe o que Jesus disse no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser
meu discípulo. O processo de transformação de José começou em casa, com a família, quando seus próprios irmãos que ele amava o rejeitaram. Deus estava começando a ensinar que era a ele que José deveria amar acima de todas as coisas, até da família. Deus afasta-nos muitas vezes de pessoas que amamos e permite que nos sintamos rejeitados, sozinhos, para que possamos começar a depender somente dele, pois a humilhação, ela trabalha o caráter. A rejeição dos irmãos de José concretiza-se na sua venda como escravo aos medianitas. Deus estava trabalhando o caráter de José. Tirou-lhe tudo o que ele pudesse saber sem ele poder fazer nada. José tinha 17 anos. Provavelmente estava habituado a ter tudo. Era o preferido do pai, mimado pela sua mãe, porque até a data ele era o único filho. E de repente é vendido como escravo, isto certamente quebra qualquer um. Ele deve ter ficado muito irritado com os irmãos, provavelmente gritou, implorou, talvez até tenha chorado quando os midianitas o prenderam e levaram deserto afora. Certamente ficou sem beber ou comer durante dias. Nem imagino como foi tratado, mas certamente que isso fez sentir-se completamente humilhado. Se houvesse alguma ponta de orgulho naquele rapaz, provavelmente foi-se todo depois disso. José podia ter escolhido rebelar-se contra Deus, mas ele soube fazer a escolha certa, colocar-se debaixo da potente mão do Senhor. Lembre-se, quando diga ali que ele era o único filho, Benjamim ainda era pequenininho. Na solidão, dependemos da pessoa certa. Ao ser vendido, José ficou completamente sozinho. Não só tinha sido rejeitado pelos irmãos, como tinha sido efetivamente afastado daqueles que amava. O Senhor arranca-os do conforto e deixa-os sem nada, para que possamos confiar somente nele. Assim aconteceu com José. Tudo o que ele conhecia, tudo que ele tinha por garantia, desapareceu em segundos. Deus levou-o para um lugar onde nada era certo, onde ele não era o filho preferido, onde ele não era especial, onde ele era só mais um e ainda por cima escravo. Até chegar ao Egito, não sabemos o que aconteceu com José. Provavelmente ele se sentiu humilhado, triste, magoado pela atitude dos irmãos. Sentiu-se sozinho, desesperado, com medo, abandonado por aqueles que mais amava. Sentiu saudade de seus pais e a única coisa que ele tinha, a única coisa que se podia agarrar, a única coisa que ninguém podia lhe roubar era a presença de Deus. Certamente que naquele caminho que percorreu até o Egito, José orou e pediu ajuda para Deus. Porque é aí, no meio da solidão, no meio do desespero, que nos agarramos a Ele. E isso é o que Ele pretende, que dependamos totalmente dEle e só dEle. Chegado ao Egito, José é vendido a Potifar. E Deus era com ele. Por quê? Porque ele vinha dependendo dele. José perdeu tudo que tinha. Tudo que conhecia havia desaparecido. Então Deus era o único amigo que José tinha. Não havia mais ninguém. Ninguém para lhe dar colo, ninguém para lhe dar um mimo, ninguém para abraçar. O único amigo que José tinha era o Senhor. Era com ele que José podia desabafar. Era com ele que José podia abrir o coração. Foi com Deus que José iniciou uma verdadeira amizade e esse tipo de relacionamento Deus pretende ter conosco. E foi a partir daí que o Senhor começou a ensiná-lo a aprender a servir. Jesus afirma o seguinte aos discípulos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. José aprendeu uma das lições mais valiosas na vida de um cristão. Para servir ao reino de Deus, José precisava aprender a ser servo. E servo não significa só servir a Deus, mas aprender a servir os outros, considerando-os maiores a si mesmo. Chegando à casa de Potifar, Deus colocou José numa posição elevada. Então, mas isso não é contraditório? Não. Ser servo não significa que Deus tenha que nos colocar somente para lavar escadas. Pode acontecer, mas o ponto não é quão baixo é o cargo que ocupamos, mas sim como honramos a Deus nesse cargo. José foi elevado a uma posição que poucos teriam. Mordomo era uma posição considerada elevada no Egito. O que é que Deus queria ensinar a José? Servir. Quando estamos lá embaixo, é relativamente fácil, porque somos obrigados a isso.
Não temos muita alternativa. No entanto, difícil é continuar a servir quando estamos numa posição elevada. De uma só vez, Deus deu a José uma lição e aproveitou para lhe fazer um teste sobre a lição anterior e perceber se José passaria ou não no teste da humildade. José passou no teste com distinção. Não só continuava humilde, como continuava a servir, não só ao seu Deus, como ao seu patrão. Mas tudo na nossa vida, para nós sermos aprovados, nós temos que ser provados. Uma pessoa que serve ao Senhor é humilde e é servo, mas é também fiel em todas as circunstâncias. José tinha passado por várias etapas: dependência, humildade, serviço. Deus foi lhe dando e retirando ao mesmo tempo. Deus foi dosando tudo o que era dado a José. E certa altura, Deus pensou: bom, agora que lhe ensinei a depender de mim, a ser humilde e a servir a mim e ao próximo, chegou a hora de testar novamente e perceber se ele aprendeu a lição. De nada nos servem todas as qualidades se o nosso coração não estiver no lugar certo. Deus precisava garantir que José ainda estava com ele. E é muito fácil esquecermos quem nos ajudou quando chegamos ao topo. E naquele momento, José achava que estava seguro. Então Deus permitiu que a sua história mudasse novamente. Entra em cena a mulher de Potifar e diariamente tenta José. Ele pede que se deite com ela. José recusou-se e invocou 2 motivos: fidelidade ao seu patrão e fidelidade ao seu Deus. José não se esqueceu quem o colocara ali. José não se esqueceu nem de Deus, nem dos princípios que este lhe vinha ensinado. José permanecia dependente de Deus, humilde e servo fiel. Mas o crescimento também depende de nós. José ficou disponível para o que Deus estava fazendo. Quando Deus diz, vai por aqui ou vai por ali, muitos dizem, não, mas eu não sei fazer isso. Bom, a história de José prova que quando nos deixamos dirigir por Deus, não há nada que não possamos e consigamos fazer, porque não há nada que Ele não possa fazer. Então pare de limitar Deus às tuas capacidades. O tempo de José naquela casa tinha terminado. A lição que ele tinha a aprender estava terminada, mas o plano de Deus para a vida de José não terminava ali. Havia mais para aprender. Para a próxima parada era a prisão, pois a prisão remete-nos para uma mudança de conceitos e de estruturas. Liberdade condicionada, criminosos, pessoas más, pessoas boas, pessoas doentes, tudo isso é o que encontra numa prisão. Apesar do seu percurso até chegar à prisão ter sido duro, José tinha estado com Potifar muito tempo em uma função relativamente boa, o que significa que não estaria habituado a este tipo de ambientes mais hostis. Por outro lado, José aprendeu a lidar com pessoas, e certamente que aprendeu muito com elas. Digamos que Deus lhe ofereceu uma espécie de licenciatura em gestão de recursos humanos, que lhe seria muito útil mais tarde, quando foi indicado para governador do Egito. Na prisão, somos obrigados a lidar conosco. E também com os nossos sentimentos, com as nossas feridas, com tudo que nos vai na alma. Já falei de solidão anteriormente, porque no início do processo, José foi obrigado a confrontar-se com ele, para poder depender de Deus. Mas agora, Deus volta a obrigá-lo a estar só. E na solidão, somos obrigados a enfrentar os nossos fantasmas, os nossos medos. Na solidão, tudo se torna mais duro, tudo é mais difícil. Ali, Deus ensinou José a lidar com tudo o que ainda pretendia no seu passado, com a traição dos irmãos, com a dor de afastar os pais de tanto amava, com toda a depreciação que sofreu, com a revolta de estar longe de casa e tudo o que estava acontecendo. Tudo que ainda, de alguma forma, o impedia de alcançar a promessa, na prisão, Deus curou. Prisão também nos fala de espera. José não sabia o que aconteceria posteriormente, mas durante o percurso ele aprendera a confiar em Deus. Ele sabia que da mesma forma que Deus o colocou ali, também o tiraria. Mas reparem, esperar não significa estar parado. Neste tempo não ficou apenas à espera que Deus o tirasse dali. Na prisão, José soube ficar ainda mais perto de Deus. José aprendeu a ouvir a voz de Deus e só falar na hora certa. A hora certa chegou, quando o padeiro e o copeiro de Faraó foram presos e tiveram 2 sonhos. José interpretou corretamente o sonho de ambos e o que eles disseram aconteceu. O cargo de copeiro-mor foi instituído e o padeiro-mor foi enforcado, tal como José havia dito. Não sei o que vocês veem quando leem esta parte, mas eu vejo um José desejoso de sair daquele lugar.
A palavra diz que quando interpretou o sonho, lhe pediu que lembrasse dele e falasse dele a Faraó. Imagine o sofrimento que foi para José ter que esperar que o copeiro se lembrasse dele. No fundo, José acreditava que aquele sonho que interpretou não teria sido em vão. Talvez até Deus lhe tivesse revelado que seria através daquele homem que ele seria liberto. Não sabemos, mas podemos tentar colocar-nos na pele dele. José deveria ter sentido um entusiasmo enorme quando viu Deus dar-lhe aquela oportunidade de interpretar um sonho de alguém que trabalhava tão perto do rei do Egito. Mas o tempo de Deus não é igual ao nosso. E José aprendeu essa lição da pior forma possível. Passaram-se dias, semanas, meses, um ano e nada acontecia. Nada. José continuava preso, certamente a clamar diariamente a Deus pela sua libertação. Não sei o quanto vocês, mas para mim não há nada pior do que a espera. Esperar é duro, ainda que saibamos que Deus trará o livramento e a resposta custa esperar. O ser humano não gosta de esperar por nada. José deve ter se sentido frustrado, rejeitado, mas Deus é soberano e nunca jamais o abandonou. Deus nunca te abandona. Agora mesmo, Ele olha para as tuas circunstâncias e trabalha ao teu favor. Não desistas no meio da luta, porque tudo vai acontecer. Foi assim com José, assim será contigo e assim será conosco. Descansa no Senhor e espera nele. Deus quis ensinar a José que aqueles que sabem esperar recebem a sua recompensa no tempo certo. E assim foi. 2 anos depois, quando o Faraó teve um sonho e precisou de alguém que interpretasse, o copeiro mor lembrou-se daquele homem que conhecera na prisão. O seu tempo era chegado. Deus havia aberto as portas para um novo tempo em sua vida. Assim também o Senhor te prepara, e o Senhor prepara você, prepara tudo o que Ele está fazendo e gerando sobre a sua vida, para que você perceba o tempo favorável, o tempo oportuno, o tempo de Deus na sua vida. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Graças te damos. Consagramos tudo que temos e que somos. E que, ó Pai, através dessa palavra, faça-nos entender, Senhor, o seu tempo. Faça-nos entender, Senhor querido, tudo que o Senhor tem preparado para nós e para cada um, Senhor. Começando pela minha vida, faça-nos entender cada processo. Faça-nos entender cada palavra. Faça-nos entender cada situação. Faça-nos entender, Pai, tudo o que estamos passando e vivendo e ensina-nos a depender em tudo de Ti. Faça-nos a depender, Senhor querido, a ponto de crescermos e nos aprofundarmos cada vez mais diante da Sua presença, da Sua graça, da Sua glória. A dependermos a ponto, Senhor querido, de não, Pai, mais duvidarmos de nada daquilo que o Senhor está fazendo. Ainda que muitas vezes, Pai, diante, Senhor querido, dos nossos olhos, nós possamos olhar e não enxergar, que através da nossa fé nós possamos contemplar cada situação, cada lugar como algo que o Senhor está preparando para nós chegarmos à nossa promessa, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Graças te damos, consagramos tudo que temos e que somos, mas que o seu reino venha, Senhor, e seja estabelecido cada dia mais a mais este dia, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda tentação. Coloca o pão na mesa, Senhor querido, deste teu filho, e que em nome de Jesus, que a sua presença seja tão real que possamos perceber tudo o que está acontecendo para a glória do seu nome. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.